vamos continuar a nossa história. Bom, é lógico que Tonho não gostou nadinha, né, de ouvir aquilo da Luzia. Ele ficou muito injuriado, muito aperreado, mas ele virou para Luzia, como ele estava apaixonado, né, ele virou para Luzia e falou, né, que de repente poderia fazer algo sim no sítio. Como Luzia estava chateada com ele, com o Tonho, ela virou para o Tonho e falou assim: nunca mais fale isso do meu irmão. Se ele não for, eu não vou. E Tonho concordou em levá-los, né, para o sítio. E assim eles foram. O Dalma, ele fazia de tudo para poder ajudar o Tonho, para conquistar o Tonho, mas esse sempre tratava ele mal, não queria ele perto, não queria nem papo com o Dalma, né? Deixava ele morando lá, mas ele não ajudava em nada. Toda semana o Tonho saía para caçar. E toda semana o Dalma pedia para ir junto. Ele não estava cantando, ele queria ir caçar. Olha só que interessante. E ele simplesmente pedia. Foram umas 8 vezes que ele tentou ir para caça junto com o Tonho. E Tonho sempre falava que não. E uma coisa, ele sempre perguntava para o Tonho assim: para que serve um cego numa caçada? É lógico, né, que o Tonho sabia das dificuldades, mas ele queria ir. E um dia, o Tonho chegou da caçada, mas ele chegou tão contente, tão feliz, porque ele pegou tantas presas, ele chegou super contente em casa. O Dalma, como não desistia de pedir para ir junto, ele simplesmente virou para o Tonho e pediu para ir na próxima caçada. O Tonho concordou, porque ele estava tão contente que ele nem percebeu. Ele simplesmente concordou que o Dalma pudesse ir na caçada com ele. Tonho esperou a semana passar e quando o dia chegou, ele se sentou, né, na beira da cama, acordou cedo, se sentou na beira da cama, levantou, se trocou, foi lá, fez o cafezinho, arrumou a mesa de café, sentou na mesa, na cadeira e ficou lá esperando, né, o cunhado acordar. Quando o cunhado acordou, olhou tudo aquilo, o Dalma virou para ele e falou assim: hoje é o dia que eu vou com você, você me prometeu. É lógico que o Tonho já tinha esquecido da promessa. E simplesmente, né, ele não poderia voltar a palavra dele atrás. Então ele acabou concordando em levar o Dalma na caçada. Mas ele colocou para o Dalma o seguinte: você vai segurando a minha mão, você não solte ela por nada. E vai fazendo tudo o que eu vou pedindo para você fazer. E assim eles foram. O Tonho foi seguindo o caminho e foi falando tudo o que tinha pelo caminho. E o Dalma foi com ele, né? Foi ouvindo tudo e tal. Quando foi de repente, o Dalma parou, apertou a mão de Tonho e pediu para ele parar. Porque ali tinha uma cobra. O Tonho, ele era um homem muito bravo, muito, né, aquele homem que conseguia fazer tudo sozinho. Só que tinha um problema, ele tinha pavor de cobra. Cobra era um problema para ele, então ele parou imediatamente. Na hora que ele parou, ele, né, falou assim: não brinca com coisa séria, como assim cobra? Aí o Dalma virou para ele e falou assim: eu posso ouvir daqui. Ela está a uns 5 ou 6 passos à sua direita. Ela estava rastejando, mas agora ela parou. Aí o Tonho virou para ele e falou assim: mas como que você sabe? É que eu vejo com os meus olhos, são os meus ouvidos. Então eu estou ouvindo, ela está lá. Aí o Tonho foi lá, né, de mansinho. Quando ele chegou perto de onde o Dalma falou mais ou menos, ele deu de cara com a cobra. A cobra estava lá. Ele deu 2 passos para trás, né? Pegou o Tonho, falou assim: nossa, mas como você sabia? Ele falou assim: os meus olhos são os meus ouvidos. E assim eles seguiram o caminho deles. Tonho ficou cismado, né, com a situação, mas eles seguiram o caminho em direção à clareira. E assim eles foram. No meio do caminho, novamente o Dalma parou. E na hora que ele parou, ele puxou o braço do Tonho e falou bem baixinho: cuidado, tem uma onça logo ali na frente.
ela está dormindo. Tonho já estava cismado com a cobra, mas ele foi lá dar uma olhadinha, ver se tinha alguma coisa. Pegou o seu facão e foi. Ele deu de cara com a onça. Novamente, o cunhado acabou ajudando ele e ele ficou impressionado com a atitude e com como o cunhado conseguiu ajudá-lo. E os dois mudaram o caminho, chegaram até a clareira. Quando eles chegaram, o Tonho ele montou 2 armadilhas, uma para ele e uma para o Dalma. Ele ainda ensinou o Dalma a montar a armadilha também. Mostrou tudo como que poderia ser feito ali dentro do lugar, né? E assim, depois de 2 dias, eles teriam que voltar para ver, né, se tinha alguma presa lá ou não. Quando deu 2 dias, novamente, Dalma acordou cedo, se trocou, arrumou o café, arrumou a mesa de café, sentou ali e ficou esperando o cunhado. Quando o cunhado chegou, o cunhado acordou, olhou, falou assim, bom, hoje sou eu que vou guiar o caminho. Tonho achou muito estranho. Aí eu pergunto para vocês, será que o Dalma conseguiria, ele só foi uma vez naquele lugar, será que ele conseguiria voltar até onde estavam as armadilhas lá? Será que ele iria conseguir? Ele sim, ele conseguiu chegar até a clareira, onde estavam as armadilhas, e quando eles chegaram lá, o Tonho já tinha visto de longe que já tinha sim algumas presas, né? Tonho se aproximou da armadilha que era dele, e ele viu que dentro da armadilha dele tinha um pássaro pequeno e cinza. Mas quando ele olhou na armadilha de Dalma, tinha um pássaro colorido e muito bonito, mas muito bonito, né? Ele ficou cheio de inveja. Então, o que que ele fez? Pegou da gaiola dele, lá da armadilha dele, o pássaro cinza pequeno, deu uma risadinha de canto e entregou o pássaro cinza para o Dalma. Na hora que ele entregou, né, ele depois, Dalma pegou, sentiu o passarinho, conheceu um pouquinho o passarinho, e Tonho foi novamente até a armadilha de Dalma e pegou o pássaro colorido para ele. E ainda disse assim, que pena que você não pode enxergar, né, porque o pássaro que eu peguei, ele é muito bonito. Ele tem um bico dourado, ele tem as penas com verde meio azulado, a parte do rabo é um vermelho muito bonito, tem um peito branco, é um pássaro muito bonito. Pegou o pássaro e levou o pássaro até a gaiola. E assim os dois voltaram para casa. Quando eles estavam voltando para casa, né, ele né, tentou puxar um pouquinho de assunto com Dalma e acabou perguntando, Dalma, você que é tão inteligente, diga-me, por que no mundo existe tanta gente brigando e fazendo guerra? Aí o Dalma pegou e na hora respondeu, é porque no mundo existem muitas pessoas como você, que querem sempre tirar proveito em cima das dificuldades do outro. Dalma ficou paralisado, ele não sabia o que fazer, né? Ele ficou com tanta vergonha da atitude dele, que ele foi até a gaiola dele, onde estava o belo pássaro, colocou na mão de... o Tonho pegou e colocou na mão de Dalma, o belo pássaro. Dalma passou a mão no pássaro, levantou e soltou o pássaro. O Tonho ficou com o pássaro cinza com ele e foram caminhando, né? No meio do caminho, ele perguntou novamente para o Dalma, né? Dalma, já que tu sabe tanto, né? Diga-me, por que tu vê tanta bondade assim no mundo? Aí o Dalma respondeu, é porque no mundo existem muitas pessoas como você, Tonho, que aprendem com os erros, né? Sabem pedir desculpa e seguir adiante. O Tonho, nesse momento, ele sentiu que dentro do coração dele estava florescendo, né? Tinha uma flor nascendo ali, porque ele se sentiu tão bem com o que o Dalma falou, né? E ele foi para a casa dele. Ao entrar em casa, ele virou para sua esposa e falou assim, Luzia, minha mulher,
seu irmão é um homem bom. Ele é uma pessoa que consegue ser feliz, né? Ele enxerga com os ouvidos e escuta com o coração. A partir de hoje, Luzia, ele também é meu irmão. Dizem que Luzia sentiu tanta sinceridade na fala, no olhar do seu marido, que naquele momento ela chorou. E ela chorou tanto que na região que ficou seca por muito tempo, choveu tanto, mas choveu tanto. E dizem que até hoje, onde eles moravam, ainda chove. Então essa é a história, né? Um resuminho para vocês da nossa história. Podem passar a tela, por favor? Pode passar? Segundo Alexandre Camilo, ele fala assim: a história emociona os leitores com a jornada de Dalma, um menino alegre e inteligente, que apesar das dificuldades para ver o mundo, não desiste dos seus sonhos e mostra às crianças de todas as idades que o reconhecimento do outro e a fraternidade são caminhos para um viver e conviver melhor. E a opção para buscarmos esses caminhos não será o que traz felicidade à caminhada? Então essas são as palavras de fechamento do livro de Alexandre, né?